documento sobre anais, por exemplo. Então, eu encontrei na Biblioteca Central da UFBA, não sei como foi para lá, e com o nome de um dos participantes que doou para a biblioteca, né? Eventualmente a biblioteca dele toda, ele doou, o professor Valdir Freitas Oliveira, que foi do Departamento de Antropologia, depois passou para o Departamento de História, né? E fui ver um pouco esses antecedentes exatamente da fundação da ABA, porque a gente discute muito a questão da idade da ABA, né? A idade da ABA. Teve uma primeira reunião brasileira de antropologia, que ocorreu no Rio, lá em 1953, e a partir daí decidiu-se fundar a ABA, que ocorreu aqui em Salvador 2 anos depois, não é? Mas o que é que antecede isso, né? Primeiro, um congresso afro-brasileiro de 1934, onde o tema, Gilberto Freire foi o coordenador, os temas preponderantes foram temas de antropologia, particularmente questões raciais, né? Estavam preocupados com questões raciais. O segundo Congresso Afro-Brasileiro, Edson Carneiro, em disputa com Gilberto Freire, realizou aqui em Salvador, lá em 1937. Também preponderou nas programações, estão disponíveis na internet, por sinal, muito bom. Também os temas que preponderaram foram as questões étnico-raciais, né, no Congresso Afro-Brasileiro. Esse Congresso Afro-Brasileiro, infelizmente, ele ocorreu em 82, 94 e 98 aqui em Salvador, e não ocorreu mais desde então, não é? Tinha vários candidatos a realizarem tal, houve briga, quem é que vai realizar, não sei o quê, e ninguém fez desde 1998, né? E tem uma coisa que eu descobri recentemente, mexendo exatamente nesse material. A Sociedade Brasileira de Sociologia nos antecede, né? Ela é de 1937, contudo, é como Sociedade Paulista de Sociologia, que torna-se nacional a partir de 1950, ou seja, nos antecede, e não sei se eles falam sobre isso, né? E a própria SBPC, que é multidisciplinar, né, amplamente ciência em geral, 1948, né, que comemora 77 anos, 7 anos mais velha do que a ABA, contudo a ABA é especificamente antropologia, né? Algumas iniciativas dos antropólogos são muito importantes, aí elas são anteriores, né? A Sociedade Brasileira de Sociologia e Etnologia foi fundada em 1941, tendo como primeiro presidente, Arthur Ramos, né? Conhecidíssimo Arthur Ramos. E em 1942 é um ato muito importante, que é exatamente o Manifesto contra o Racismo, que é publicado, né, por esta Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia. Contudo, ela não prosperou, ficou numa reunião este manifesto e não prosperou, não é? Já estava sendo planejada a essa altura, né, desde 1948, estava sendo planejada exatamente a criação de uma Sociedade Brasileira de Antropologia. Quem eram as pessoas à frente disso? Álvaro Frois da Fonseca, Edgar Roquete Pinto, que participou da fundação, Arthur Ramos, Luiz Alberto Torres, e planejou esse primeiro congresso, eles fizeram esse primeiro congresso brasileiro de antropologia, né, que é exatamente a primeira RBA, né? Eles pensavam como congresso. E é uma coisa muito importante também pensar, o papel dos médicos na fundação da ABA. Eram quase todos médicos, né? Todos os nossos ancestrais fundadores, né? Eram quase todos médicos, com pequenas exceções. Por exemplo, Tales de Azevedo, né? Não era médico, René Ribeiro era médico, quase todos eram médicos, né? Daqui da Bahia, estava presente nesse congresso, né, lá no Rio, exatamente Tales de Azevedo, e a filha dele, que ainda está viva, está com problemas de saúde, de compreensão, Maria Azevedo aparece lá, que é Maria Azevedo Brandão, né? Ela está viva, mas não tem condição nenhuma de, enfim, falar sobre este evento. Assim como ela participou também do segundo congresso, e nas atas não consta, né? Que é interessante, vai constar em um momento qualquer e tal. Então, vivo hoje, que participou da fundação da ABA, só tem Maria de Azevedo Brandão e Josildete Consorte. Josildete Consorte, jovem, eu vou mostrar uma foto para vocês em que aparecem os fundadores da ABA, mas não todos, é uma foto somente que se consegue, eu vou vou mexer nos arquivos de Tales de Azevedo que estão disponíveis atualmente para ver se encontro alguma foto mais do que esta, não é essa primeira, não, a segunda, por favor, essa aqui tem a segunda.
Eu não consigo identificar todos, aliás, muito poucos eu consigo identificar, mas alguns são bastante conhecidos de várias pessoas, né? Eu vou só levantar e falar alto, tá? Tentando rapidamente. Esta aqui é uma jovem professora nossa, né? Era iniciante, né? Na antropologia, Consuelo Pondé de Sena. Aqui neste canto está Egon Schaden. Aqui neste canto está uma dúvida imensa. Marisa Correia identifica como sendo como sendo do Rio, do decano de vocês. Darcy Ribeiro. Não, Darcy. Darcy está aqui. Mas Cássio Farias. Identifica como sendo. Cássio Farias está ali na frente. Careca. Aonde está Cássio? Este aqui, Cássio? Ótimo. Que Marisa Correia identifica como este aqui, que para mim é Carlo Castaldi. Tá? Poucas pessoas conhecem Carlo Castaldi, mas eu vou tocar um pouquinho sobre isso, né? Então, Consuelo Pondé de Sena. E aqui está, lamentavelmente não está muito claro, Josilete Consorte, né? Que está hoje, né, viva, mora em São Paulo. Eu tentei muito conversar com ela, mas não funcionou. Luciana também tentou, mas não funcionou. Ela não está tendo a compreensão. Desse lado de cá está Thales de Azevedo, né, que foi o nosso fundador também do Departamento de Antropologia, muito relacionado a Nísio Teixeira, né? Nísio Teixeira promoveu, ajudou muito nessa reunião para que ocorresse aqui em Salvador, né? Então, pensando voltando um pouco dessa questão dos médicos, né? A gente tem um passado complicado, né? Por presença de Nina Rodrigues, bastante questionável, bastante discutível, não vamos entrar nisso aqui agora, mas essa influência precoce dele mantém-se até hoje dentro da Faculdade de Medicina. Eu tive na direção do Museu de Arqueologia e Etnologia e o grupo de medicina mais antigo foi me procurar para exumar o cadáver de Nina Rodrigues, porque tem uma fórmula de embalsamamento no bolso ele morreu na França, né? No bolso do paletó, que ele está intacto e queriam expor no museu, deixar lá como exposição permanente o cadáver de Nina Rodrigues. Foi um problema para eu conseguir não acontecer isso, porque a pressão era muito forte, né? Para você ver como tem seguidores fortes ainda aqui na Bahia. Cada dia menos, né? O pessoal antigo da medicina está morrendo e está cada dia menos, né? Bem, é uma forma de resolver o problema muitas vezes. Então, Marisa Correia, eu gosto de uma categoria que ela usa, que são exatamente esses intelectuais, né, que ela trata como dublês de antropólogos, né? Ela cita entre esses Mário de Andrade, Teodoro Sampaio, que também é baiano. Teodoro Sampaio deixou uma coleção imensa de objetos arqueológicos, etnográficos e arqueológicos, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que durante o tempo que eu estava no museu eu transferi para lá e nunca foi estudado, mas tem material lítico belíssimo, tem lanças, tem arcos, tem indumentárias e não foram estudados porque estavam guardados no porão do museu do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e as pessoas se apropriando dos instrumentos líticos para decoração ou para fazer algum tipo de sei lá, de uso. Então é muito interessante esse material. Ela fala ainda em outras pessoas, né, que cada estado tem seus dublês de antropólogo, a gente sabe disso, né, pessoas que fizeram uma proto-antropologia, né, bem precoce, que eram colecionadores, basicamente, né, e você tem vários exemplos que ela cita, né, bem desses. Então, o que determina, o que marca a criação da ABA, né, é exatamente uma chamada, em 1953, sai a revista de antropologia do museu, da USP, é criada, seu primeiro número, em 1953, anuncia o 31º Congresso Internacional de Americanistas, que continua, em andamento até hoje, já ocorre desde 1954, faz a chamada para 54, e a chamada também para a primeira RBA, que acontece no Museu Nacional, que é essa que nós vimos, e foi totalmente financiada pelo Ministério da Cultura, essa RBA de lá, que houve a decisão exatamente de ter a segunda reunião brasileira de antropologia, com temas bastante diferentes daqueles, ou complementares, ou as lacunas encontradas naquele primeiro, que eu não consegui encontrar também os anais, não sei se encontraria no Museu João, mas aqui nós não dispomos dos anais em nenhum lugar
mas teve anais, pelo que eu descobri, né? Então, a preocupação grande é interessante, os tópicos, né, que estavam naquele momento de preocupação, eram exatamente problemas de ensino da antropologia, continuamos, né? Possibilidade de pesquisa e de exercício da atividade técnico-profissional nas instituições oficiais, não é? e particulares, e aí temas assim como o indígena, não é? O negro, o branco povoador, imigrantes de diferentes origens, estudos de comunidades e áreas regionais, 1951, não é? 51, então você tinha 53, você tinha de fato essa questão de estudos de comunidades como muito forte, cultura e personalidade, quem fala nisso hoje, muito raramente, não é? E antropologia física também está como dos temas da primeira, e arqueologia e linguística, ou seja, a antropologia dos 4 campos estava sendo pensado neste momento, né, que era a influência norte-americana muito forte, né, que estava aí. Estavam presentes, né, quem organizou, quem estava à frente dessa empreitada foi o professor Luiz de Castro Faria, né, que aparece ali. Que bom que você identificou, Antônio, porque eu estava na dúvida, que Marisa identifica Castaldi, eu acredito, né, como 53 ocorre no Museu Nacional, não é? E além dele participam da comissão Eduardo Galvão, Pedro Lima, Tarcísio Messias, não é? Participam dessa comissão organizadora. A segunda RBA Salvador, não é? Ela realiza aqui 3 a 8 de julho, portanto fizemos 70 anos no dia 8, que é exatamente o dia que foi feito, que houve uma resolução que marca o início da ABA, 8 de julho. Então fizemos dia 70 anos no mês passado, não é? Um mês de hoje, um mês exatamente de hoje, né? É uma resolução que foi adotada aqui em Salvador, e ela tem um regulamento, né? Desculpe, antes, não é? Ela tem um regulamento dessa reunião aqui, exatamente definindo datas, definindo todo o temário, definindo tudo que funciona, não é? Que deve funcionar, como deve funcionar, e ela entra em temas complementares ou outros temas que não ocorreram no Rio, não é? Pré-história, entra na pré-história, paleontologia humana e arqueologia, antropologia física, antropologia cultural e social, linguística, folclore, né? Não é tocado lá, mas grande parte dos trabalhos eram trabalho de folclore, né? Problemas profissionais de ensino da antropologia. É bom que a gente veja como já estava a preocupação na primeira, na segunda, e continua, né, 70 anos depois de tantas reuniões. Quem participou dessa reunião, né, comissão organizadora aqui na Bahia? O professor Carlos de Azevedo, como um precursor, né, ele foi posteriormente presidente da ABA, foi presidente de honra, né, e teve uma atuação muito intensa na ABA. Eu conheci de cabelos brancos, como estava ali em 54, né, 55, ele estava de cabelos brancos, sempre teve cabelos brancos. O professor Frederico Edelweiss, que não era um linguista, mas na verdade era um homem rico que podia viajar para a Europa e comprar obras únicas, caríssimas, e depois a biblioteca dele está incorporada hoje à UFA, né? Com obras realmente muito importantes. O professor Carlos Otti, que era de origem alemã, né? Foi frade franciscano e posteriormente, né, deixou a batina e se tornou professor de antropologia, mas muito esse foco da antropologia física, né? A Heloísa Alberto Torres e Egon Schaden. Egon Schaden está presente também em todas essas iniciativas, né? Então, o que é interessante é como as coisas funcionavam, né? A comissão organizadora, no total de trabalhos, recebeu 47 trabalhos, diz no livro, né? Nos anais. Porém, eu fui contar e são 57, tá? Tem uma diferença aí de 10 trabalhos. Estavam presentes 3 estrangeiros, de pouco mais eu diria, e na verdade foram 47 pessoas, 54 pessoas, 57 e 33 trabalhos, sendo que algumas pessoas não vieram, e Josildete Consorte e Maria de Azevedo Brandão foram leitoras dos trabalhos, né? Não era um grupo de trabalho com pressa, não era um grupo
com leitura lenta, todos apresentavam o trabalho todo, tinha um leitor do trabalho, só 33 trabalhos para serem apresentados em 4 dias, não é? Muito tempo. Visita a Candomblé, não é? Um dos mais famosos da Bahia, e com relação à questão de gênero, não é? É importante ver isso. Tinha Salvador, daqui de Salvador, tinha pessoas que não tinham nada a ver com antropologia, eram historiadores e professores de filosofia e tal, e participaram, estavam lá intensamente o tempo todo, né, pelo que consta nos anais. 25 pessoas daqui da Bahia, sendo Salvador, portanto, a média, né? 9 mulheres e 16 homens nesses, né, de Salvador. Veja, a maioria homens, né? Rio de Janeiro foram 9 pessoas, 2 mulheres e 7 homens. São Paulo, 8 pessoas, 2 mulheres e 6 homens. Minas Gerais, 4, todos homens. Pernambuco, 5, 4 mulheres e 1 homem. Houve essa inversão para Pernambuco, né? Alagoas, apenas 1 homem. Sergipe, apenas 1 mulher. Rio Grande do Sul, 1 homem. E Pará, 1 homem, que né, Galvão, né, que está representando o Pará. E questão de distribuição com estrangeiros brasileiros. Né? Estrangeiros tinha 3, que de fato Schaden, né? Wegley, né? E mais 2, vem já o próprio Castaldi e Hutchinson, eram os 3 estrangeiros, né? Tinha ainda alguns que eram estrangeiros, mas residentes na Bahia, o caso de Pierre Verger, né? Está presente também, mas era residente na Bahia já naquele momento, né? Ele se baianizou ao longo do tempo, né? E o que é interessante é os telegramas de aplausos que foram enviados por várias autoridades, né? Anísio Teixeira, né? Então, um homem forte na área de educação. Marina Vasconcelos, J. Matoso Câmara, Heloísa Alberto Torres, que estava na comissão, mas não veio, Fernando Ávila e L.A. Costa Pinto, né? De São Paulo, telegrama de Miller, A.R. Miller, Plínio Airosa, Mário Wagner Vieira Cunha. Belo Horizonte, Aníbal Matos, e Curitiba, Loureiro Fernandes, que era uma liderança forte nessa área lá, né? E aí, mais interessante ainda, o Marechal Cândido Rondon, não é, que é presidente do Conselho de Proteção aos Índios, que também manda um telegrama, né, desculpando-se por não estar presente, parabenizando, né? E o ministro Renato Almeida, né, que também não esteve presente, mas mandou telegrama. Bem, teve várias representações oficiais, né? Museu Nacional, não é? Escola de Polícia Rafael Magalhães de Belo Horizonte, né? Seguidor exatamente de, né? Nosso ancestral médico, né? Os ancestrais médicos daqui. Instituto Joaquim Nabuco, representado por René Ribeiro, né? De Pernambuco. Divisão de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul, Carlos Galvão Krebs, que estava presente. E Instituto Nacional de Migração e Colonização, Ministério da Agricultura, que estava no Rio, representado por Diegues Júnior, né, que trabalhava nesse instituto na época, né? Eu também achei muito curioso que o diretor da Faculdade de Filosofia, eu não sabia disso, e pouca gente sabe na Faculdade de Filosofia, só os mais velhos sabem, eu descobri agora recentemente, era nada mais, nada menos do que o pai de Antônio Carlos Magalhães, né? Aquele Antônio Carlos Magalhães que dominou a Bahia e se mantém tentando dominar hoje por meio do neto, né? Que é o futuro candidato ao governo do Estado. E o que é interessante também é que a própria reitoria da UFBA apoiou inteiramente e bancou as despesas, né? Bancou todas as despesas, toda a organização, tudo mais, né? E a Fundação de Desenvolvimento da Ciência da Bahia, que existia na época, que Tales de Azevedo era o diretor, portanto muito fácil de entender, né? Como todo o projeto Colômbia Bahia, né, que depois tornou projeto Unesco, Tales de Azevedo estava à frente durante todo o tempo e virou uma família praticamente, compadrio, né, frequência, hospedagem, tá, essa coisa toda. E essas sessões, como eu já disse, né, ocorreram na Faculdade de Filosofia, e esta foto que eu, né, tenho aqui, que eu identifico quem é que está aí. Eu não vou identificar o nome, senão vou me perder. Tales de Azevedo, Camilo Chetti, Frois da Fonseca, Castaldi,
Castro Faria, identificado por João agora, eu vou botar para o Antônio, estou grato, Antônio, e Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro está presente, Herbert Baldos, Charles Wegley na segunda fila, né? Carlos Eduardo da Rocha e Consuelo Pondé de Sena, aquela jovem que eu mostrei. E na terceira fila, Henry Hutchinson, Carmelita Junqueira Aires, baiana casada com Hutchinson, e Josildete Gomes consorte, né? Josildete Gomes à época consorte, né? E Egon Schade, né? Que estavam presentes. O Roberto Cardoso de Oliveira, o licenciado, eu gostei muito quando eu vi lá, o licenciado Roberto Cardoso de Oliveira, que foi compor, inclusive a diretoria também estava presente, mas não aparece na foto, né? Eu vou pedir até ao Luiz Roberto se ele não tinha lá algum arquivo de foto tal, que pudesse encontrar. Gostaria muito de que nós reconstituíssemos isso agora, porque só tem esta foto disponível, né? Porque a própria Marisa só botou essa foto porque só tinha essa foto mesmo, né? Então, no dia 8 de julho é fundado, portanto, 70 anos hoje, nós estamos comendo, 70 anos e um mês, e por meio dessa resolução, que tem 12 artigos, obviamente eu não vou lê-los, mas é uma resolução que encaminha exatamente para a criação da Associação Brasileira de Antropologia, né? E a primeira diretoria é exatamente o professor Castro Faria, do Museu Nacional, naquele momento, Darcy Ribeiro, que é o secretário, e o tesoureiro é o licenciado Roberto Cardoso de Oliveira, o jovem licenciado Roberto Cardoso de Oliveira. Conselho Científico constituído de 9 pessoas, esses já mencionados aqui, todos eles estão compondo, e o que é interessante também, a ABA, na sua primeira reunião, já aprovou uma moção contra para o governo de Minas Gerais, no sentido de impedir qualquer exploração em caráter industrial que se pretenda realizar em grutas, sem que antes tenha aprovação de uma comissão de técnicos. Ou seja, o que está tentando se destruir hoje começou a ser construído naquele momento, e a ABA teve um papel muito importante. Daí nós temos que nos posicionar com relação a várias coisas, por exemplo, a ponte Salvador e Itaparica, né? Enfim, depois a programação. Eu não vou ver a programação toda, mas é muito interessante como essa programação chama-se de teses, né? São teses que as pessoas apresentam. Foram todas, exceto 2, colocadas nesse livro de como é que chama? Eu esqueci agora. Não é livro de ato, memória, o livro da memória da reunião. Anais. E o livro de ato, obrigado. Então foram todos colocados, exceto 2. Um por não ser pertinente à Bahia ou ao Brasil, que era Valentim Calderon, que espanhol, e era um trabalho de arqueologia espanhola, né, sobre Espanha, e o outro um outro que não foi entregue, não foi encaminhado. Os outros todos foram colocados, né? Enfim, é essa a ideia geral, porque tem uma série de outros detalhes que obviamente eu não vou escrever cada trabalho, mas eu queria destacar que também é trabalho de folcloristas baianos, né? Um folclorista que você conheceu também, livro, com certeza, está aqui há muito tempo, Idelgardes Viana, você a conheceu, né? Que era um folclorista que ele pensou muito em entrar no departamento de antropologia, mas nunca entrou, né? Mas era assim conhecida como a folclorista baiana mais importante, não é? Enfim, é isso, senão eu vou detalhar demais e vai demorar para João continuar com a trajetória e depois para o futuro. Muito obrigado a todos.